Precisamos falar sobre Hebe, a estrela do Brasil. Olá, eu sou o Bruno Fai e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre mais um dos filmes que está aqui na Mostra Competitiva na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o filme Hebe, a estrela do Brasil. O filme ele é protagonizado pela Andréa Beltrão, e ele conta aí com um elenco estelar, né, com vários nomes famosos. A gente tem Danton Mello, a gente tem Gabriel Braga Nunes, Daniel Boaventura, tem uma galera aí que está participando desse filme que narra, né, um episódio, vamos dizer assim, um pedaço da história da Hebe, que é uma das maiores comunicadoras, uma das maiores figuras da comunicação e da cultura brasileira. Como eu disse, né, logo no começo, o filme ele busca, na verdade, um pequeno recorte da vida da Hebe. E olha que a Hebe tem muita história para contar. Logo no começo do filme, a gente tem ali os últimos dias, praticamente, da Hebe na Bandeirantes ainda. Na época que a gente estava naquela transição do regime militar, né, da ditadura militar, e ela estava na luta contra a censura. Ela se sentiu ali presa pela questão da censura, e aí ela acaba saindo, e é quando ela migra para o SBT e começa uma nova fase, e ali a gente tem esse pequeno movimento de mudança dela, mais esse momento da história dela no começo no SBT, quando ela acaba tendo uma briga, vamos dizer assim, ela compra a briga contra o Congresso, falando sobre a questão da corrupção e tudo mais. A Hebe nunca foi de ter papas na língua, ela sempre falou o que pensava, e o filme tenta buscar isso, somando um pouco da história pessoal, um pouco do universo da Hebe por trás das câmeras, a vida pessoal dela. Bom, eu acho que dá um resumo geral da história, apesar de que a gente não tem assim grandes, a palavra talvez não seja grandes novidades sobre a Hebe. O filme, na verdade, ele tem muito uma questão, ele parece tentar fazer mais uma homenagem à Hebe do que efetivamente trazer algo novo sobre a Hebe. O filme, né, ele teria a oportunidade de trazer dezenas de possibilidades, dezenas de histórias da Hebe. A gente poderia ter aí um pouco da vida pregressa dela, da infância, fazer algum paralelo, poderia avançar alguns anos já para os últimos anos de vida dela antes do câncer, mas a escolha do roteiro, né, e da produção foi especificamente trabalhar esse recorte. Provavelmente isso é muito em função do fato desse filme já estar caminhando para se tornar uma minissérie, como outras biografias, onde eu conto as biografias de pessoas famosas, de grandes artistas brasileiros, como Elis Regina, Tim Maia, Chacrinha, todos tiveram ali alguma coisa, né? O Gonzaga, Luiz Gonzaga. Os filmes serviram como uma espécie de momento para mostrar o que a gente poderia ver com muito mais aprofundamento na minissérie. Inclusive é esperado para o ano que vem essa série da Hebe, que não será uma minissérie, talvez uma série mesmo com vários episódios, porque é muita história mesmo. Tanto é que um dos pontos baixos, fracos do filme é o fato de não conseguir explorar tanto essa história da Hebe. O começo do filme é bem impactante. Você entra nesse ambiente ali, aquele momento ali, você já consegue sentir quem é a Hebe logo nos primeiros frames, aquela mulher que não está a fim de comprar desaforo de forma alguma, que nem vai entrar no ar se ela não tiver o seu elenco inteiro, porque ela era uma combatente, ela era contra a corrupção, contra a violência, ela era a favor dos pobres, a favor dos aposentados, ela era especialmente a favor dos gays, e ela era contra a censura. Então, assim, tudo isso é englobado nessa história da Hebe. E, por um lado, ela é isso tudo, a gente sabe que ela é isso tudo, mas, ao mesmo tempo, ficou uma cara assim, o filme trabalha muito essa questão da censura, de uma forma que, às vezes, até soa um tanto panfletária. Ele é muito bem construído, as cenas elas têm uma organicidade muito boa, mas a gente tem uma sensação de estar vendo uma coisa muito, muito pequena, um recorte tão pequeno da história da Hebe. A Hebe tem uma história tão grande que a gente fica assim, tipo, já acabou. Quando acaba o filme você fica pensando, já acabou? Conversando com o diretor, conversando com a roteirista, né, a Carol Costo, eles dois falaram um pouco sobre isso, né? O Maurício falou sobre essa questão de ter só 2 horas para poder condensar essa história toda, e a gente realmente sente a falta de mais história, a gente sente a falta talvez de um aprofundamento tanto da história, da trama, como um aprofundamento das relações.
vários personagens entram ali quase como figurantes de luxo, ou quando eles aparecem, eles não causam um impacto nessa história. Por exemplo, um dos personagens que é mais fortes dentro dessa trama é o personagem do Marco Rica, que é o que fez o papel do último marido da Abby, o Lélio. Essa história, inclusive, é uma história bem de idas e vindas, que foi de conhecimento, acabou se tornando de conhecimento público, um pouco dos bastidores a partir da biografia, tanto da Abby como da biografia do filho da Abby, né, do Marcelo Camargo, que também tem um personagem, tem um ator que faz o personagem do Marcelo, mas todos eles, a maior parte dos personagens parece meio que orbitar a vida da Abby para justificar certos pontos. Só mesmo a relação dela com o Lélio tem algum aprofundamento um pouco maior. Mas esse aprofundamento também fica um pouco, em alguns aspectos, um pouco superficial, como se quisesse manter a Abby como uma figura icônica, imaculada, enquanto o Lélio acabou trabalhando quase como uma espécie de figura demoníaca, assim, em certos aspectos. Não que eles tentaram demonizar a pessoa, né? Mas ficou uma coisa um pouco superficial, sempre na questão dos ciúmes, na questão da violência. São coisas que a gente sabe da história, são coisas que a gente espera que sejam explorados, que são, vamos dizer, os pontos baixos da vida da Abby, os pontos negros da vida da Abby. No entanto, a gente sente falta um pouco de tons de cinza na própria Abby. Ela é uma pessoa, ela sempre foi uma pessoa adorada, querida por todas, por todo mundo, e a gente sente uma falta de tons de cinza nela. O único momento que a gente percebe que a Abby não é perfeita, vamos dizer assim, é quando ela fala do Paulo Maluf ela fala que ela acredita nele, e tem até uma cena que ela convida ele para passar o Natal na casa dela. É só ali, o restante ela é sempre essa mulher forte que combate os problemas mas não se abate por eles. É uma história para engrandecer alguém? Com certeza. No entanto, a gente sente falta dessa vulnerabilidade da Abby. Ela é atacada pelas circunstâncias, é atacada pelo marido, ela é atacada pela mídia, ela é atacada pelo governo, ela é atacada por vários lugares, mas ela sobrevive a todos esses ataques. Ela se ressente, ela sente a dor, mas ela passa por cima disso tudo. A gente sente um pouco de falta da Abby ser um pouco mais humana. É quase como se o filme desse uma desumanizada da Abby. A Abby é uma personagem, foi uma pessoa incrivelmente humana, incrivelmente palpável. A gente queria ser amigo da Abby e para encontrar esses momentos obscuros dela própria, e não momentos obscuros que ela foi inserida. Então, por algum motivo, parece muito mais uma ode à Abby do que efetivamente uma história sobre aquela mulher. A gente sente realmente uma falta de humanização dela. Talvez na minissérie a gente consiga ter um pouco mais de cores da própria Abby, talvez eles puxem alguma coisa do passado dela. A gente sentiu falta, por exemplo, a Nair Belo aparece muito rapidamente lá. A gente ouve no começo uma conversa entre ela e a Nair lá no rádio. A gente tem ali a entrada, por exemplo, do Cláudio, né, o sobrinho dela também, feito pelo Danton Mello, que entra também muito rapidamente. A gente tem alguma noção de quem ele é através do Lélio, que o Lélio, num dado momento, fala mal dele. O Marcelo, né, o filho dela também, dá uma sensação de que ele foi talvez um pouco poupado, eu não sei, pode ser uma sensação errada, mas dá pra gente ver que alguns aspectos, talvez por serem personagens que estão vivos, né, ele está vivo ainda e tudo mais, são pessoas vivas, que teve um certo cuidado em não dar cores ruins para essas pessoas, então ficou tudo muito, ele tá lá, ficou uma coisa meio Disney, sabe, que não pode ser manchada de forma alguma. É uma pena, assim, sabe? O filme poderia ser muito maior nesse aspecto. A produção é impecável, com certeza. A condução é muito boa, tem takes lindos, muito bem organizados, assim, muito bem feitos. A fotografia, as nuances de velocidade e tudo mais, nada parece ser apresentado a esmo, assim, não tem nada que é jogado, assim. Efetivamente nada é jogado, mas a sensação que a gente tem é que nenhuma história ou nenhum ponto do que foi abordado foi efetivamente aprofundado, tipo, vamos mais fundo nisso daqui. A gente tem aí histórias, né, de pessoas que tiveram relações abusivas, por exemplo, a Tina Turner, Whitney Houston e tudo mais, pessoas que tiveram biografias que foram ligadas e centradas nesses pontos problemáticos entre marido e mulher, por exemplo, em que a parte da vida
da vida pública, né, a vida na TV ou a vida na música, era apenas apresentado assim, só para a gente poder lembrar que eram pessoas famosas por aquilo. E aqui parece que eles tentaram englobar tudo. Tentaram colocar a mulher combativa em favor dos homossexuais, transexuais e tudo mais, a mulher combativa contra a censura, a mulher combativa em favor do feminismo, a mulher combativa em favor dos pobres. Então, assim, deu uma santificada nela num tempo muito curto. Então a gente ficou assim, fica um pouco perdido, é muita informação, a gente entende que ela tem tudo isso e a gente sabe, a gente gosta dela por tudo isso, mas poderia se centrar apenas em um ou outro aspecto, talvez pegar alguma coisa do passado dela e fazer uma ligação com esse momento presente da censura para poder a gente ter essa base de comparação, poderia ser mais palpável. A gente tem ali ela falando sobre passar fome muito rápido, assim, quando ela resolve mudar o assunto e fala, vamos falar sobre fome. Você já sabe, você já passou fome? Eu já passei. A gente sabe pela palavra, mas a gente não vê e fica muito ali só para tentar justificar, mais do que efetivamente mostrar. A gente quer e a gente precisa desse toque humanizado dela. A gente precisa sentir a imperfeição dessa mulher mais do que a sua perfeição. Ficou muito com a cara de ser um filme que vai ficar para a posteridade, do tipo, esse é um documento oficial sobre quem foi a Abby. Ela foi maravilhosa, perfeita e incrível. A gente sabe que ela foi maravilhosa, perfeita e incrível em muitos aspectos, mas a gente também esperava que ela fosse um pouquinho perfeita, um pouco mais próxima da gente. Espero, sinceramente, que a série traga essas cores, esses tons novos, porque o filme, infelizmente, falhou muito nisso. O roteiro não é ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom, ele é muito bem pensado, mas ele é muito curto, muito insípido, e pensando num filme de 2 horas, ele acaba muito rápido. Você não consegue nem perceber que o filme é tão longo assim. Isso para alguns pode ser um ponto positivo, ele vai causar muita nostalgia, vai trazer muita gente a lembrar daquela época da Abby no SBT, a Abby na época da Band, e aquela figura flamboyante, incrivelmente alegre que ela tinha. Nesse ponto o filme é certeiro. A própria André Beltrão está incrível, porque ela não faz uma imitação da Abby, isso é... Olha, eu tenho que bater palmas para ela, porque ela foi muito feliz em não querer copiar a Abby, não pegar trejeitos, não ficar tentando fazer a voz da Abby, fazer o jeitinho. Ela não precisou em nenhum momento falar um graxinha pra gente saber que é a Abby. Ela construiu essa mulher, essa Abby dela. Isso é o trabalho do ator. A gente tem as histórias aí que a Andrea estava um pouco com medo, né? Um pouco... Né, porque é uma personagem tão conhecida e ela estava com medo de não estar à altura, e ela fez um trabalho à altura fantástico. Assim, palmas para você. Eu acho que foi um trabalho de todo o filme, provavelmente esse foi o grande ponto alto dele, é o trabalho da Andrea. E os outros atores, todos aparecem ali em alguns momentos. Eu não conheci o Lélio, eu não lembro dele, então eu tenho que confiar no trabalho do Marco Rica. Ele é um ator cheio de ferramentas, ele é um ator com muitos dispositivos, ele tem um bom repertório. No entanto, eu acho que ele ainda ficou um pouco mal aproveitado na história. Ele não faz um trabalho ruim também, ele faz um trabalho bom, honesto. No entanto, ficou um pouco trabalho bidimensional. O personagem não parece ter muitas nuances, muitas camadas. Ficou muito ele aparecendo para justificar os momentos ruins da Abby. É uma pena também isso. Ele poderia trazer mais coisas. Ele não precisaria ser só o ponto que traz a Abby para baixo. O mesmo vale, por exemplo, para o Daniel Boaventura. Foi assim uma participação veloz dele como o Silvio Santos. E ele também é outro ator que resolveu não copiar o Silvio Santos. Ele não foi fazer tentar fazer um Maori, ele não fez. Ele foi um ator, ele fez um personagem, uma interpretação de Silvio Santos, não uma cópia, não uma caricatura. E isso é muito importante num filme desse tipo, que vai ficar praticamente um documento histórico sobre esses personagens, sobre essas pessoas. Isso é essencial. A gente precisa ter uma noção da pessoa que ela é e não de como ela parece. Não é uma questão de similaridade, mas é uma questão da similaridade interna, da emocional, do sentimento. Por isso é que eu fiquei um pouco decepcionado nesse sentido. Eu esperava talvez um aprofundamento nessa Abby multifacetada, de múltiplas cores, porque o trabalho da Andrea tá ótimo, tá muito bom, mas ele não tem suporte estrutural para uma Abby com cores, uma Abby mais colorida. Ela ficou ali
muito preta e branca e por questões realmente de tentar preservar. Uma mulher que lutava contra a censura, que era tão aguerriada, que brigava tanto, soou um pouco esse filme como ele tivesse sido um tanto censurado. Eles censuraram ali essas nuances mais obscuras da Abby. A gente, né, é difícil imaginar a Abby uma pessoa obscura ou com alguma coisa ruim, mas todo ser humano é assim. Então a gente torcia e esperava por algo assim, e infelizmente isso não surgiu. Vamos ver se a minissérie traz isso daí, se a série, né, baseada nesse filme, com todo o processo que vai ser feito ainda, vai trazer essas nuances pra gente. O filme em si, pra mim, por todo o trabalho, ele tem, vale um 7, ele tem aí uns 3 estrelas e meio. É um filme que vale muito para assistir no cinema, porque ele tem uma imagem maravilhosa, ele evoca uma nostalgia incrível. A gente se diverte logo no começo com os menudos assim aparecendo. Ele traz várias participações divertidas. A gente tem uma versão de Dercy Gonçalves, a gente tem versões do Chacrinha, tem um monte de coisa lá que eu não vou nem adiantar muito para poder não perder a graça. Mas a gente tem vários personagens icônicos da história da comunicação do Brasil. E isso é assim, isso é inegável, isso é um tesouro. Nesse ponto eles foram muito felizes. Eu dou meus parabéns para o roteiro, para a produção, para pensar em trazer isso. Eu entendo esse filme mais como uma homenagem do que como uma biografia real. E nesse ponto, por isso que eu dou o meu 7, não dou uma nota um pouco maior, mas é um filme que vale muito a pena. Eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar de assistir. Eu sou Bruno Fai, vou ficando por aqui. A gente ainda continua falando dos filmes aí que estão aqui no 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E até mais ver. Valeu, gente. Obrigado.